Nós vamos retomar o assunto da decisão do ministro Gilmar Mendes, que alterou trechos da lei do impeachment. Nós vamos conversar agora com o senador Rogério Marinho, ele que é líder da oposição no Senado Federal. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez ao Oeste Sem Filtro. Boa noite a todos aí à disposição. Senador, gostaria da sua avaliação rapidamente sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que retirou aí o direito dos cidadãos de poder denunciar ministros do Supremo Tribunal Federal, entregando aí a legitimidade da denúncia para o Procurador-Geral da República. Olha, para mim, claramente é uma tentativa de blindar o Supremo Tribunal Federal e impedir que haja, de fato, uma fiscalização por parte da população brasileira, uma vez que deputados federais, senadores, presidentes da República, todos eles que são eleitos com o voto popular, são passíveis de fiscalização e de arguição de crime, de responsabilidade por parte de qualquer cidadão brasileiro. O que o ministro faz é tentar mudar o entendimento de uma lei que tem 75 anos de idade e alegando que há uma inadequação à Constituição que foi promulgada em 1988. 88 fazem 35 anos, se eu não estou enganado, da promulgação da Constituição brasileira. Então, é uma situação que causa perplexidade, por um lado, mas no Brasil, em que nós estamos vivendo com tantas exceções de jurisprudência, com tanta relativização do que era correto, do que era certo, do que nós podemos ensinar aos nossos filhos, a diferença entre o que está correto e o que não está correto, que nada mais espanta no Brasil. Então é lamentável mais essa decisão, inclusive através de uma liminar de forma monocrática por um ministro, que vai na contramão do entendimento do Legislativo brasileiro, que foi eleito pelo voto da população. Senador, deixa eu incluir os meus parceiros de bancada também nessa conversa. Eu vou passar a pergunta para Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Eu acompanhei a entrevista do senhor hoje e o senhor trouxe pontos importantes a serem agora colocados em ação, eu diria. Não apenas planejados, mas colocados em ação para que o Legislativo retome suas prerrogativas constitucionais. Nesses pontos todos, para que isso aconteça, o que o senhor diria que é prioridade? A primeira coisa que precisa, de fato, entrar em ação para que o povo brasileiro veja o Congresso retomando suas prerrogativas constitucionais e a sua independência? Ana Paula, primeiro, abrir mão do discurso simplesmente, apesar de ser uma ação primordial de quem exerce um cargo no Legislativo, que é falar, criticar, se contrapor, contraditar, mas também ter efetividade, ter resolutividade. Então, essa é uma cobrança de toda a sociedade, vendo a inércia com que o Legislativo tem praticamente aceitado uma série de invasões das suas competências por parte do Judiciário e, algumas vezes, do próprio Executivo. Nós ouvimos uma fala, logo após a nossa entrevista, do presidente do Senado, onde ele se diz contrariado com a posição do ministro Gilmar e alega que há uma necessidade de se desinterditar um projeto que já foi votado no Senado, que está na Câmara, que é a questão do voto monocrático, ou seja, impedir que um único ministro, por uma decisão individual, possa se contrapor à vontade de 580 e poucos parlamentares, 590 parlamentares, que representam, através do voto direto, o povo. Nós temos também a necessidade de fazermos ver à sociedade que, da mesma maneira que houve um enorme clamor popular contra o que se denominou ser a PEC da blindagem, a blindagem do Legislativo, que era a questão das prerrogativas, a população entender que, nesse caso, é muito mais grave, porque o cidadão deixa de ter a possibilidade de entrar com ação contra quem comete atos de improbidade ou de abuso de poder, e ninguém pode estar acima da lei. Acredito que o próprio
Senado da República precisa, de uma vez por toda, mostrar que é independente do judiciário, porque há um debate interditado nessa casa. Eu tive a oportunidade hoje de dizer isso ao próprio presidente do Senado, logo após a sua fala, de que acreditava que até o final desse ano, finalmente nós pudéssemos colocar em votação, antes do final do período legislativo, o projeto da anistia, até para que os parlamentares, independente do mérito, da posição de cada um, né, discutindo o projeto, possam, de uma forma absolutamente transparente, dizer como encaram essa situação, porque é o papel do parlamentar se posicionar contra ou a favor desse ou daquele projeto de lei. Eu acho que a forma como se escolhem os ministros do STF precisa ser modificada, e isso é urgente. Né? Nós estamos vendo aí um padrão se repetindo. Né? Os presidentes, né, têm indicado pessoas próximas e não estão levando em consideração a questão do notável saber e uma natural isenção ou imparcialidade que se espera da função do magistrado. Eu vejo no caso do Lula, ele escolhe, né, o ex-governador do Maranhão e senador da República, que é filiado ou era filiado ao Partido Comunista do Brasil e que tinha um claro viés ideológico e uma relação estreita com ele, era o ministro da Justiça na época, inclusive desafeto público e notório do presidente Bolsonaro, e não se declarou impedido naquele julgamento, que já contamina o julgamento, né, pela falta de imparcialidade. Um inimigo julgando outro inimigo, a gente já sabe, ou já imagina qual seria o resultado dessa ação. Acredito que há uma necessidade de se mudar, né, a forma como o STF está se comportando, e aí teria que haver uma reforma no judiciário. Eu defendo que ela seja, o STF passe a ser de fato uma corte constitucional e não uma delegacia de polícia. Nós temos aí um inquérito que vai completar, eu acho que 7 anos, se não estou enganado, em março do próximo ano, que é o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Então, esses inquéritos intermináveis precisam imediatamente serem concluídos e, eventualmente, quem foi processado, essa denúncia seja apresentada, né, porque você deu o poder, e a sociedade banalizou isso, a um ministro do Supremo Tribunal Federal, praticamente de xerife do Brasil. E nós estamos diante de uma situação em que se perdeu literalmente o controle. Veja que os principais jornais do nosso país, que aplaudiram o Supremo Tribunal Federal por ocasião dos excessos que eles cometeram e eu diria, do desbordamento da Constituição, no caso do Bolsonaro, dizendo que defendia a democracia. Então, houve um ataque à democracia. Em nome da democracia, esses jornais hoje defendem que o STF tem que voltar à normalidade. É como se fosse normal o fato de que eles ultrapassaram a Constituição e não levaram em consideração o artigo 5º da Constituição dos direitos individuais do cidadão, e no caso do presidente Bolsonaro. Então, existe uma série de problemas que precisam ser enfrentados. Não sei se esse Senado, se este Congresso estará à altura desse desafio, mas acredito muito que o povo brasileiro, em 2026, poderá ter uma outra decisão, e temos um Congresso que precisa enfrentar esses problemas para voltarmos à normalidade democrática. Senador, deixa eu voltar aqui para o estúdio, que o Adalberto Piotto está conosco, vou incluí-lo também nessa conversa. Senador, boa noite, muito obrigado por nos atender aqui na Oeste. A minha pergunta é muito rápida e muito objetiva. O que a gente viu hoje de manifestação de senadores, tanto da oposição como o senhor, mas também outros muito mais ligados ao governo, de partidos muito mais próximos do governo e até do presidente Davi Alcolumbre, foi praticamente juntar o Senado inteiro contra o Supremo. O senhor está vendo isso como realmente uma medida, uma capacidade do Senado em enfrentar esses abusos do Supremo Tribunal Federal? É o começo de uma reação verdadeira? Olha, Piotr, eu gostaria de acreditar que sim. Tá? Mas, assim, gato escaldado tem medo de água fria. Então, nesse caso em particular, não tenho dúvida que a reação é da totalidade dos membros, ou de quase totalidade dos membros, porque claramente é uma prerrogativa, um direito, uma ação objetiva do Senado da República está sendo ultrapassada por um outro poder, e de uma forma monocrática. Né? Então, é evidente que isso gerou essa comoção. Eu não sei, Piotr, se isso vai transbordar para outras ações tão necessárias como essa. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, eu falei anteriormente na minha
resposta anterior, e vou ser sucinto nessa, o fato de que há uma interdição do debate sobre a anistia no Congresso Nacional. E claramente é uma interferência de um poder que não é o parlamento brasileiro. E isso é inaceitável na democracia. Silvio Navarro também tem pergunta para o senador Rogério Marinho. Senador, boa noite. Eu queria falar rapidamente sobre a questão do Jorge Messias, a indicação. Agora a data foi postergada pelo presidente da Casa. Se o senhor pudesse dizer, passa ou não passa pelo Senado a indicação de Jorge Messias hoje? Hoje, é claro que não passa. Se passasse, o governo já teria mandado a mensagem para que ele fosse sabatinado o mais rápido possível e aprovado pelo plenário. Nós temos hoje um sentimento que já era natural na oposição, né, de não aceitar uma indicação de um advogado que, inclusive, faz parte do grupo Prerrogativas, né, que tem uma clara condição política, que demonizou aqueles que participaram do movimento de 8 de janeiro, inclusive ajudando nessa exacerbação de penas e justificando isso. Né? Alguém que, no exercício da Advocacia Geral da União, que necessariamente é uma ação do Estado, é um órgão do Estado, se comportou como uma extensão de um partido político, inclusive criando dentro da AGU uma espécie de extensão do Ministério da Verdade para impedir que pessoas, cidadãos, manifestassem críticas contra o governo federal. Né? Em várias oportunidades ele tem feito declarações e motivações na contramão do que nós defendemos e acreditamos. Então é evidente que a oposição está, pelo menos na sua grande maioria, né, votando contra a indicação do Jorge Messias. Agora, se agrega o fato de que o presidente da Casa, que tem influência aqui no Senado, deve ter 25 a 30 senadores que o ouvem, que o escutam, que aceitam a sua liderança, que gostaria que tivesse sido um outro indicado. Nesse caso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, para nós da oposição, seria um fato histórico e importante, né, que o presidente fosse derrotado através da sua indicação. Vamos aguardar. E isso acontecendo, que pelo menos os critérios para a indicação de um ministro do STF, já que a discrecionalidade da indicação é do presidente da República, levassem em consideração critérios de notório saber, de imparcialidade, de alguém que se comportasse de fato como juiz, como árbitro e não como integrante de um partido político e uma extensão, né, desse mesmo partido dentro do pleno do Supremo Tribunal Federal. Senador, rapidamente, só para voltar a uma resposta do senhor, o senhor citou vários exemplos aí do que nós estamos vivendo dessa anormalidade institucional e o senhor disse que pode ser que o Congresso, essa composição não esteja à altura dos atuais desafios do país. Quer dizer, em relação a essa decisão específica do ministro Gilmar Mendes, é possível que o Congresso fique inerte, não faça nada em relação a isso? Não, o que eu respondi foi que essa decisão, ela uniu todos nós. Mas outras situações, foi a pergunta que me foi feita, acho que foi o Piotr, né? Se isso seria o início de um processo catalisador dentro do parlamento, em especial no Senado da República, para que nós enfrentássemos outros temas de invasão de prerrogativa e de afirmação do Senado como um poder autônomo e independente que cumpriria o seu papel, inclusive, de fiscalizar de forma efetiva o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não vejo a composição atual do Senado da República, né, como uma composição favorável a esse tipo de atuação. Por isso, falei, inclusive, que 2026 vai ser muito importante, já que 2/3 do Senado serão renovados, né, e nós temos uma expectativa, nós da oposição, de que teremos condição de fazer a maioria, somado àqueles que vão remanescer, que não precisarão renovar os seus mandatos, a gente tem a condição não só de eleger o próximo presidente do Senado da República, como também de enfrentar temas que hoje são literalmente varridos para debaixo do tapete, ou são relativizados, ou são normalizados, né, pela atual composição do Senado da República. Perfeito. Agradeço muito a participação do senador Rogério Marinho. Obrigada pela entrevista. Bom trabalho, senador. Até uma próxima.
Obrigado a vocês. Boa sorte a todos.